Olha, eu vou falar duas coisas que sua mente está fazendo exatamente agora. Três. A primeira, tá percebendo que meu rosto está inchado. Por quê? Eu dormi muito, das 9 até as 7. E tá um Silent Hill total. Tipo, tá 9 graus. E salve Suzy. Tá 9 graus. E daí quando eu tava correndo, começou a irritar meu nariz, o olho começou a lacrimejar. E daí começou a inchar meu olho, não conseguia ver direito. Mas é isso aí, já passou, tamo bem. Valeu, Suzy. Esperar aí, né? E a segunda coisa que sua mente faz é comprimir a realidade em símbolos. No último vídeo eu falei sobre árvore, o símbolo da árvore, no sentido de que a sua mente tem uma visão do que é uma árvore, ela entende o que é uma árvore, mas nenhuma árvore do mundo é igual a que você pensou. Daí hoje eu vou complementar, porque a sua mente ela tenta se referenciar às coisas, não pelo que elas exatamente é. Isso puxa o fato de que também a sua mente, a sua vida, sua perspectiva, o agora, é só uma ilusão cognitiva criada pela sua mente. Nada é realmente como você fala, como você vê, vive e sente. Isso aí é o seu cérebro tentando prever o que vai acontecer depois, e essa foi a melhor realidade mais eficiente que ele encontrou para fazer, mas focando em símbolos. A sua mente, ela comprime tudo em símbolos. Árvore, mão, tudo em símbolos. Tem a questão também, onde isso afeta? No seu emocional. Ou seja, vou dar um exemplo meu. Quando eu fazia aula de inglês na Wizard com uns 12 anos, lá tinha uma bolacha água e sal. Uma redondinha com sal grosso em cima. Que, mano, eu lembro de um dia comer e, mano, ter achado muito bom. Sentir uma sensação muito boa. Que depois eu ia jogar lá no computador. Mas enfim, daí hoje eu fui comer uma bolacha água e sal de novo. E eu lembrei desse momento. Então, tipo, o que eu quero dizer, uma bolacha água e sal é um símbolo que me lembra toda uma história. Me lembra toda uma história emocional, todo um ambiente cognitivo que eu tava na época, os amigos que eu tava na época, que eu fazia na época. Então, o que eu quero dizer com isso é, a sua mente, ela separa tudo em símbolos, ela tenta trazer no nível mais simples possível. Então, porque assim você consegue reagir mais rápido. É um processamento mais rápido. Por exemplo, pensei agora num exemplo da escola. Vamos supor, todo mundo, acho que de forma universal, tinha a turma do fundão e a turma da frente. Só que, tipo, eram cadeiras iguais. Só que o fato da pessoa estar sentada lá atrás era um símbolo que representava o que ela era. Era um símbolo que trazia ideias relacionadas a esse conceito da pessoa ser mais falante, ser mais descolada, ser mais contra as regras, não ligar para nada, etc. Agora, se você sentar na frente, isso pode ser um símbolo de você ser alguém muito focado na escola, que obedece todo mundo, que faz tudo certinho, entendeu? Só que na verdade são cadeiras e carteiras iguais. As do fundo pode estar mais rabiscada, com desenhado um pinto nelas, mas enfim, são carteiras iguais. Só que a nossa mente, ela adiciona a nossa carga cognitiva, a nossa tensão emocional para tentar prever o que aquilo significa. Porque se você vê uma pessoa do fundão, como você tem esse símbolo, esse preconceito, mas não preconceito, você tenta adivinhar o que isso significa, mesmo sem perceber. Você olha para o fundão e já pensa, tá, já associa os pensamentos. Esse mecanismo automático de você associar algo que não existe, porque não tem lá, não é um acordo, não é algo certo, não é tipo, só senta no fundo quem não liga para nada. Não. Mas esse fato de você associar pensamentos que têm probabilidade alta de condizer com aquela situação, você acaba sendo mais preparado para o futuro. E essa foi a mecânica que o nosso cérebro evoluiu para fazer. E o único jeito que a gente chegou aqui foi por causa disso. Porque se você estava na floresta, você e seus primatas amigos há 50 mil anos atrás,
Se você confundisse um vento com um predador, é muito melhor do que você confundir um predador com um vento. Então, a sua mente, ela está sempre tentando pensar o que pode dar errado, ou o que você pode fazer para dar certo ou parar de dar errado. Constantemente. E ela não liga se aquilo é verdade, ela não liga se aquilo vai acontecer. Ela liga pelo fato de você continuar vivo e ponto final. Não importa se você vai ficar feliz durante todo esse tempo ou se você vai ficar extremamente preocupado o tempo todo. Porque ela prefere confundir o vento com o predador. Mas esse fato hoje eu quero trazer para um lado mais emocional, no sentido de que, já que símbolos são como a mente organiza o mundo, então, ao você olhar para uma pessoa, tipo, hoje em dia já está formando como se fosse bolhas de pessoas. Você olha para uma pessoa e você automaticamente já tem um preconceito de acordo com o conteúdo que ela consome. O que faz sentido, eu acredito que o conteúdo que você consome, o seu algoritmo, reflete as coisas que você se importa, mas hoje tá ficando cada vez mais afunilado. Parece que tipo, ela é uma pessoa de direita, ponto final. Não, essa aqui é de esquerda. Não, essa aí é tal coisa. Sendo que tipo, a pessoa é várias coisas ao mesmo tempo. Só que a nossa mente, ela tenta economizar energia. Então é mais fácil você se referenciar a uma pessoa como um estereotipo, como uma pessoa que só faz aquilo, que vive para aquilo, do que você pensar holisticamente no sentido, não, tá bom, ela faz isso, mas ela também pode fazer isso, ela também pode fazer isso. Os 10 segundos que eu vi dela fazendo isso não representa a vida toda, ela tem toda uma história, ela tem todo um interesse, e só que a gente não consegue, é meio que automático, porque a gente sempre fez isso. Se você olhasse para uma pessoa há 50 mil anos atrás e você tentasse pensar, não, ela pode fazer tal coisa, tá bom, ela fez algo errado agora, mas assim, ela pode melhorar, ela tem outra história de vida, ela deve ter os motivos dela. Não tem como pensar assim, é contra a lei da natureza, a lei do mais forte sobrevive, de estar sempre esperto, de sobrevivência. Só que hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia não é mais assim. Só que a gente vive uma incompatibilidade evolutiva. A tecnologia evoluiu e a gente não. Logo, a gente passa por tudo isso ainda e não percebe, achando que a gente é a espécie mais evoluída que dominou o planeta. Só que, tipo, a gente já tá passando de um ponto que a gente se separou da natureza. Isso é um pensamento mais pessoal meu, que eu tenho que... A gente é a natureza, só que a sociedade cria... Se eu não me engano, a palavra é antroposfera? Não sei. Eu vi num livro que eu tava assim andando na rua, tava lá, Fundamentos da Filosofia. Daí começou a falar sobre isso. Livro de 2016. Mas acho que é antroposfera. Tem a biosfera, que é da natureza, que a gente é ela. Só que também tem a antroposfera, que é meio que a sociedade. As cidades, etc e tal. Tudo que a gente fez para o ser humano, do ser humano para o ser humano. Mas o que eu estava falando? Sobre símbolos e a máquina de predição. Então, eu quero chegar em sonhos, tá? Porque já que sua mente, ela reduz tudo a símbolo, para diminuir o quanto de energia ela gasta para entender algo e saber reagir melhor quando isso acontecer, ou simular cenários que podem acontecer. Ela faz isso o tempo todo. Logo, quando você dorme, ela não desliga esse funcionamento. O sonho, ele serve para simular cenários. É quando a sua mente está simulando ao máximo. Tanto que quando você dorme, o seu cérebro não diminui a atividade, ele aumenta a atividade cognitiva. Ele aumenta. Então, é como se o seu cérebro tivesse por 8 horas, dependendo se você dorme mal, vai ser menos, por 8 horas, simulando cenários sem parar através de símbolos e histórias. Símbolos, história, predição. Sempre foi assim, você pode olhar para o seu gato quando ele estiver dormindo ou para o seu cachorro.
Ele vai estar dando uns espasmos, parecendo que está correndo, ou que está apertando algo, caçando algo, brigando. Enfim, é simulando cenários para treinar quando aquilo acontecer na vida real e você não é igual. O seu sonho pode não fazer sentido, ele pode ser caótico, que isso é uma teoria. Sonhos são muito ambíguos, não tem como você cravar, sonho é isso, porque depende de uma análise de tipo 50 sonhos por muito tempo para pegar um padrão que, se ele se repetir, já é mais chance, mas ainda não é certeza de que acontece, de que é fato, quer dizer. Então, quando você está sonhando, a sua mente ela está conectando símbolos, histórias e predições para tentar entender o que vai acontecer amanhã, ou depois, ou o que já aconteceu e ainda te incomoda. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo é o seguinte: começa a perceber os seus sonhos, mas não olha para o seu sonho como literalmente. Não olha tipo, tá bom, apareceu um boi pulando de ponta na piscina. Um exemplo melhor. Quando aparecer alguém no seu sonho, tenta adivinhar o porquê aquela pessoa apareceu, mas não adivinhar. Pensa, o que aquela pessoa simboliza? Que dificilmente, isso eu até digo com uma certa confiança, dificilmente se trata sobre a pessoa. Lembra, o seu cérebro usa símbolos para tentar entender o mundo. Aquela pessoa é um símbolo para você. O que aquela pessoa simboliza para você? Tá, ela simboliza X. E no sonho ela tá fazendo Y. E o ato de fazer Y, o que simboliza para você? Nunca olha literalmente. Pode olhar, né? Vou falar, não olhe, mas para você entender e começar a ter um autoconhecimento, que eu acho muito da hora essa questão de sonho, olha para o que simboliza aquela coisa. Outra coisa também, quando você se pegar pensando muito, lembra, é só sua mente fazendo o que sempre fez. Ela não vai parar. Ela não vai parar de tentar pensar o que pode dar errado, ou o que pode dar certo, ou o que fazer para parar de dar errado. Que até esse errado, hoje, ele tá distorcido. Porque é muita informação no mundo. É muita informação que você pode entrar em contato. Então, o que é errado no sentido, tipo, quando, minha vida deu errado. O que exatamente é isso? Entendeu? Tudo depende da expectativa e do que você está idealizando. Porque, na verdade, é impossível a gente morrer no sentido de, tipo, um sofrimento muito prolongado. A maioria das pessoas, graças a Deus, hoje tem teto, comida e água, e precisaria acontecer uma catástrofe gigantesca para deixar de ter comida, água e um teto para dormir. Ainda tem pessoas, óbvio, mas aqui eu não quero falar de exceção. Apesar de ser triste, vamos focar no que a gente tem. Então, o que exatamente é errado? É não bater com o padrão da sociedade? É um medo de como as pessoas vão te ver? Ou você está realmente preocupado com o seu bem-estar? Se for realmente preocupação com o próprio bem-estar, muitas coisas que você diria, deu errado na vida, não se trata de bem-estar, se trata de status. Se trata do que as pessoas vão pensar de você. Se trata até do que você mesmo vai pensar de você. Então, é tudo uma questão psicológica, de perspectiva. Não é como se você, tipo, precisasse ser super famoso, você precisasse ter uma casa em tal lugar. Não, isso é um sonho que você colocou e agora qualquer coisa abaixo para você é um fracasso. Sendo que, tipo, é um processo, tudo é um processo. Você pode chegar lá, você não pode. As coisas provavelmente vai dar um pouco errado. Só que daí você vai ajustar e tentar de novo e repetir até dar certo. Então, qual o sentido de você ficar preocupado pensando, tipo, em o que pode dar errado? Sendo que se você tiver fazendo algo que você gosta e que você faria de qualquer jeito. Aqui eu já comecei a puxar para outro lado, mas é para você olhar para os seus pensamentos como a sua mente fazendo fazendo repetições
de predição, tentando adivinhar o que vai acontecer e como isso pode afetar o que você entende como certo. Então, usa essa característica do ser humano de ficar pensando sobre o que... Só que usa com intenção. Quando você se pegar pensando muito sobre o que pode acontecer, o que pode dar errado, usa com intenção, não deixa só na mente. Senão a mente vai ir para outros caminhos, vai ficar num looping, não vai sair dali. Pensamento por pensamento, fica no looping, não sai, não tem como seu cérebro aprender. Porque como seu cérebro aprende? Com órgãos do sentido, visão, tato, audição, leitura. Alguma coisa externa ele precisa para se ver de fora e aprender com aquilo, achar um problema, achar uma solução. Sempre foi assim e sempre vai ser. Então, o seu pensamento que está te incomodando, ele tem que sair da sua mente. Que daí pode ser com escrita, que daí pode ser com falando sozinho já é uma ferramenta. Música, pintura, qualquer coisa que você tire aquele loop de pensamento para fora. E você vê que aquilo é só mais uma história que sua mente contou. Igual sempre. E uma pergunta para finalizar. A preocupação que você tinha há um ano atrás é exatamente igual ao que tem hoje? Porque se não for, já está aí a prova que é uma ilusão que a sua mente criou. Então, qualquer coisa manda aí embaixo. Tamo junto.